Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficial Cast, o podcast onde você aprende sobre saúde, beleza, nutrição, tudo que você precisa para fazer a sua melhor versão. E eu estou hoje aqui com a Sandra. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada. Você tem uma história incrível, né? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz, honrada de estar aqui. E eu não imaginava o que ia acontecer na minha vida e quando eu iniciei essa mudança, né? Onde minha vida me levaria, né? Então, estar aqui hoje é uma das situações que eu falo, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Que bacana. Conta pra gente primeiro qual foi essa mudança. Eu emagreci 49 quilos em um ano e eu não fiz nenhuma cirurgia. Na verdade, E nem tinha Ozempic na época, né? não tinha Mounjaro, Tinha Ozempic. tinha Ozempic, mas minha médica não indicou para mim. Então eu não fiz nenhum uso de caneta emagrecedora, não fiz cirurgia e não tomei moderador de apetite. Então eu emagreci em 3 meses 20 quilos, em 5 meses 30, em um ano foram 45, né? Agora que faz 49 no total, né? E da onde surgiu essa vontade de mudar de corpo? Na verdade, eu treinei por mais de 10 anos antes de engordar. Eu fiquei 15 anos acima do peso. Vivia esse lifestyle, eu treinava, só que eu tive síndrome do pânico na época que eu era comissária de bordo, que eu estava te falando, né? Por insatisfação profissional, eu acabei tendo síndrome do pânico, e aí a primeira coisa que pegou, eu vivia com falta de ar, então já foi no meu treino. Eu parei de treinar e aí eu encontrei refúgio na comida. E aí eu comecei a engordar. Então, e cada vez mais eu fui me afastando de quem eu era, porque vai ficando... É um ciclo que você vai comendo e você vai engordando e vai ficando aquela Sandra que treinava, foi ficando cada vez mais distante. E eu tentei nesses anos, durante esses 15 anos, eu comecei várias vezes, eu tentei, ia em Nutri, tinha personal e fui até em médico do esporte, só que eu começava e parava. Sabe aquela coisa de, eu não vou hoje que tá frio, eu não vou pra academia, não vou hoje, amanhã eu compenso. Eu vou comer só esse docinho, aí amanhã eu compenso no cardio, aí só que amanhã você não vai também. E aí começa assim, então... Autossabotagem, né? Exatamente. Então eu falava, eu vou semana que vem, aí quando chegava a semana que vem não ia. Aí acabava parando. E aí eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, como eu antes treinava e vivia esse lifestyle e tudo mais, essa questão de estar acima do peso foi sempre uma questão mal resolvida para mim. Porque eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque eu estava com 110 quilos. Então eu sabia que se eu não mudasse, quanto que eu estaria pesando hoje? Sim. Com certeza eu estaria pesando mais. Então foi isso que me motivou. Só que como eu comecei e parei algumas vezes, dessa vez eu falei, agora não tem mais para onde correr, porque eu estava com 45 anos. Então eu falei, e se eu entrar na menopausa? Então isso começou a pegar para mim no sentido de eu preciso realmente agora mudar minha vida. E foi aí que eu decidi mesmo começar e fazer diferente de todas as vezes que eu comecei e parei, sabe? Quais são as estratégias que você utilizou para não parar dessa vez? Eu comecei muito determinada. Eu falo, sabe qual foi a maior dificuldade para mim nesse processo? Qual? Eu mudei os meus hábitos no dia 10 de fevereiro de 2023. Fui chegar no dia 10 de fevereiro de 2023. Que eu falei, realmente eu vou mudar minha vida. Então foi isso, sabe? Virar minha mente assim de uma tal forma que eu falei, eu não vou quebrar minha dieta. Eu vou fazer meu treino, eu vou fazer meu cardio. Então, primeiramente saber fazer aquilo que é proposto para você. Decidir, exatamente. Eu falo, o que me trouxe aqui foi a disciplina, porque nem sempre eu queria fazer, não estava afim de fazer, só que eu sabia que eu tinha que fazer. Então, como eu segui muito à risca a minha dieta, o treino e o cardio, eu fui tendo resultado logo no início. E aí isso foi me motivando.
Então eu falava, eu não vou quebrar a dieta, porque se eu me mantenho no plano, eu vou tendo resultado, então eu não vou quebrar. E você já começou com musculação, cardio, dieta, tudo junto? Tudo junto. Na verdade, assim, em 2022, eu fiquei durante o ano pensando no que eu ia fazer para emagrecer. Sabe aquela coisa? Mas eu sabia, no fundo, que o que eu tinha que fazer era treino e dieta. Uhum. Mas aquela coisa, você fica, né? Que dá trabalho, você sai da sua zona de conforto, né? Então, eu fiquei 2022. Quando virou 2023, eu mudei por conta no dia 10 de fevereiro. Eu vinha de um ano que eu já queria mudar, né? E eu falei, a partir de hoje não como mais doce, não tomo mais refrigerante, cortei todas aquelas coisas que eu comia, ultraprocessados, eu falei, mudei. E mudei realmente. Aí eu marquei médico dia 7 de março, um mês depois. Nesse um mês eu segui com os meus novos hábitos alimentares, né? Aí eu fazia caminhada e tudo mais. E realmente cortei tudo. E aí, tanto que no dia que eu cheguei na consulta, eu já estava 5 quilos mais magra. Já tinha eliminado 5 quilos. Sem pesar nada Ah, de comida. não, eu mudei totalmente, né? Eu não pesava porque eu não tinha uma dieta. Uhum. Então eu fui... Só fez o que você sabia que era muito ruim. Que era muito ruim, porque eu tinha hábitos totalmente errados, assim, eu comia ultraprocessados, então eu cortei tudo, passei a comer comida de verdade, passei a comer de forma saudável, fazia caminhada, então mudei. Então eu cheguei 5 quilos já que eu tinha emagrecido. E aí eu tive acompanhamento médico, aí eu comecei a dieta, e musculação e cardio. Então aí eu já comecei, aí a coisa foi, sabe? Agora, vamos voltar aqui para a época de comissária de bordo. Você estava insatisfeita e você entende hoje que foi isso que te levou à síndrome do pânico. Sim, porque eu voei 12 anos e tinha uns 6 anos que eu queria sair do voo. Tá. Que o problema para mim nunca foi o trabalho em si dentro do avião, mas era essa coisa de viver viajando, viver, sabe, quase não ficava em São Paulo. Então, com o decorrer dos anos, isso eu fui ficando muito insatisfeita e eu não conseguia sair. Eu não conseguia porque eu nunca estava em São Paulo, então eu não conseguia fazer um curso para me dedicar para uma outra atividade. Então, aquela coisa, eu ia voar não querendo ir. Uhum. E aí, com o passar dos anos, eu fiquei uns 6 anos assim. Aí chegou uma hora que minha cabeça falou, agora eu vou fazer você parar. E foi aí que eu comecei a ter os primeiros sintomas, né? Uhum. Aí chegou então a não embarcar, querer coisa assim, em cima da hora, não querer ir. Não, eu saía de casa todas as vezes não querendo ir. Várias vezes eu saía chorando, que eu não queria ir, mas tinha que ir, sabe aquela coisa? Uhum. E aí eu comecei, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas, até eu descobri o que estava acontecendo, porque a coisa não vem assim, já de um dia para o outro, você começa a vir uma falta de ar aqui, aí você pensa, acho que eu estou cansada hoje, aí você começa a ter dificuldade para encher o peito, aí a coisa vem vindo, né? Então demorou uns 6 meses até eu ver que tinha alguma coisa de errado comigo. Aí eu fui no médico, porque eu achava que eu estava com algum problema físico. Uhum. E marquei médico, o médico falou, olha, vamos fazer os exames, mas acho que seu problema não é físico, é emocional. E aí eu fiz os exames, não deu nada, né? Sim. E então eu não tive nenhum episódio assim que eu não vou embarcar, mas eu vivia no voo com falta de ar. Meu problema não era com medo do avião cair. Eu achava que eu estava tendo alguma coisa, sabe? Sim. E o tempo que você fica fora de casa, né? Sim. E aí aquela coisa, eu parei de treinar, que era o que eu mais amava fazer. Que né? para quem é comissário de bordo é difícil, né? Mas assim, eu ia nos pernoites, eu sabia onde tinha academia no Brasil inteiro, porque naquela época não tinha ainda as academias de rede, Uhum. então eu ia treinar. Gym Pass, Total Pass, essas Não coisas. tinha, Então, eu chegava no pernoite e eu ia treinar. Aí, de repente, eu não podia fazer o que eu mais amava, sabe? Aí você começa a trocar, né? Aí você vai buscando... Aí eu já mudei minha alimentação, comecei a comer comidas mais
palatáveis, e aí você vai entrando num ciclo que aí Comeu a comida do hotel ali, né? a comida do hotel e comidas mais gostosas, e aí você começa aquela coisa, sabe? Aí você vai engordando, engordando, engordando. Você lembra qual que era teu peso antes desse processo do pânico? Ó, eu pesava em média 58, por aí. 58, 59, ficava 58, 60, era essa. Então foi 50 quilos, né? Foi. Ao longo de 15 anos que você engordou. E eu engordei porque até eu sair do voo, todo o processo demorou 1 ano e meio. Tá. Quando eu saí do voo, eu saí primeiro de INSS. Aí eu engordei 30 quilos muito rápido. Porque aí é quando você encarei o problema de frente, né? Aí tava em casa, toda aquela coisa. Então eu engordei 30 quilos assim, ó. Aí depois eu fui só, você vai engordando, porque aí você falou assim, ah, eu já tô assim, o que eu comer mais esse pedaço de pizza? Sim. Ah, o que eu comer mais esse doce aqui? Não vai fazer diferença. E aí você vai engordando, entendeu? Até que eu cheguei no meu peso máximo, 110 quilos. E é o prazer momentâneo, né? É, Que aí você começa assim, mas eu quero. é. Mas chegou no final, eu já comia, já sabendo que eu ia me arrepender depois. Várias vezes eu ia no mercado e eu sentia vergonha, porque eu estava comprando todas aquelas comidas que eu não deveria pela situação que eu estava, e eu olhava e pensava assim, o que as pessoas devem estar pensando de me ver comprando tudo isso? Várias Olha. vezes eu já me sentia mal, entendeu? Aham. Porque aí eu comia já sabendo que eu não devia comer. Só que eu não tinha força para mudar, sabe? E teve algum episódio assim, porque a gente escuta algumas histórias, eu vi uma foto minha e não me reconheci, ou alguém chegou pra você e falou, já deu, essa ficha cair, eu preciso mudar. Teve algum episódio que você lembra que marcou? Não, como eu te falei, eu fiquei o ano de 2022 pensando no que eu ia fazer. Em setembro de 22, eu estava decidida a fazer a bariátrica. E eu fui no médico. Cheguei no médico com a ideia de. Fui em setembro, com a ideia de operar na segunda quinzena de dezembro, no fim do ano. E de setembro a dezembro, eu faria os exames. Aí o médico falou: olha, só que nessa época a gente não opera, porque a equipe sai de recesso. E a gente não opera. Aí eu falei: então deixa virar o ano. Aí quando virou o ano. Aí eu pensei bem e falei, não, acho que eu mudei de ideia, eu não quero operar. Ele chegou a pedir pra você engordar mais? Não porque Não? eu já tinha indicação para cirurgia, entendeu? Mas eu falo, graças a Deus não era para ser, né? Aham. E aí virou o ano, aí eu falei, não é isso que eu quero, não vou operar. Então eu não tive assim um acontecimento ou alguém que me falou alguma coisa. Eu sabia que eu estava numa situação que não tinha mais como adiar uma mudança. Porque senão, quanto que eu estaria pesando hoje? Mas é uma guerra dentro da mente, né? Porque de Sim, um lado, tua consciência te cobra isso, e do outro, os prazeres, né? sim. Fala assim, mas você vai parar tudo? Não, e é aquela coisa de você, porque quando eu comecei, eu queria só emagrecer, eu queria só pesar 99,9, eu queria sair da casa dos 3 dígitos da balança. E já era assim, será que eu vou conseguir emagrecer 10 quilos? Porque, pô, emagrecer 10 quilos é difícil, né? Então, eu falei, será que eu vou conseguir? Né? Então, mas é isso, é a mente, né, me dizia, minha cabeça me falava o que eu precisava fazer, era aquela briga com a minha vontade de ter um prazer ali momentâneo, sabe? E como que foi, você começou a narrar a sua trajetória, como que você se tornou influenciadora? Então, também eu não imaginava o que ia acontecer, né? Eu montei o meu perfil do Instagram para ir deixando registrada a minha evolução. E aí eu comecei a postar, porque eu não tinha assim com quem compartilhar. Então eu comecei a postar e aí as pessoas começaram a se conectar com a minha história, começaram a chegar, e aí aquilo também foi me motivando, porque eu falava,
eu tô aqui dando a minha cara a tapa na internet, então eu também não posso errar. E aí eu fui compartilhando e fui postando e a coisa foi acontecendo dessa forma, não foi planejado, sabe? Aí quando deu um ano que eu mudei os meus hábitos, eu fiz um Reels mês a mês com a minha evolução. E aí eu postei e aí viralizou. Esse Reels hoje está com quase 10 milhões de views. Nossa. E foi aí que as pessoas foram chegando e chegando no meu perfil, e aí foi aquela coisa que eu assim, meu, nem imaginava que isso fosse acontecer. Então foi assim, não foi planejado. Eu fui compartilhando as coisas que eu fazia, que estava dando certo para mim, e as pessoas sempre ficaram muito surpresas com a minha disciplina de ir fazer, de não quebrar dieta, de. Sabe? Porque eu falei, é isso que está me trazendo para esse lugar. Então, é isso que está me dando esse resultado, né? Então as pessoas foram se conectando, então foi acontecendo dessa forma. E como que foi a parte social, assim? As pessoas começaram a te incentivar ou teve gente que falou, ah, você tá exagerando, Ah, sempre você tá teve, né? bem. Mas eu falava, não, eu sei o que eu quero e nada vai me tirar do meu caminho. Então, assim, eu nunca deixei de fazer, de ir vamos supor, para um evento, ou porque eu socializo com as pessoas, levando a minha marmita. Até hoje. Eu vou, se não é na minha refeição livre, eu como a minha marmita. Não me impede de eu ir, Uhum. entende? Então eu sempre tive isso muito claro, porque eu falei, eu sei de onde eu vim. Né? Então, e quando eu comecei, eu queria uma mudança de estilo de vida. Eu não queria só fazer uma dieta. Então eu cansei da forma que eu estava vivendo, sabe aquela coisa? Com aquele peso, você tem. É difícil para levantar, é difícil para amarrar um tênis. As roupas que eu usava eram as roupas que cabiam em mim. A gente não está falando nem de corpo, sabe? De saúde, de você ficar em pé, você se cansa, de você subir uma escada, você já fica sem fôlego. Então eu falava, como que vai ser? Estava com 45 anos, como que vai ser daqui uns anos? Né? Então, quando eu comecei e tudo, eu falava, eu não vou. Podem falar o que for para mim. Ninguém sabe a minha dor e o que eu estou passando. Né? Então eu falei, e eu sei o quanto eu estou tendo que ralar para chegar aqui. Mas é importante falar isso porque muita gente que quer fazer o certo, né, acaba sofrendo um bullying, né? Sim, Então, eu não, eu vou parar de beber ou vou parar de sair, vou dormir cedo. Qualquer mudança que a pessoa queira fazer para evolução, ela enfrenta uma resistência social, né, sim, das pessoas ao redor. Vão falar, não, para com isso, tá ficando louco. E eu lembro quando eu estava na faculdade, eu levava a minha marmita e era mandioca com frango. E aí tinha uma menina que falava que eu ia comer 9 horas da manhã, isso. sim, Ela, ui, que nojo. Só que ela comia risoles, coxinha. Então, assim, na cabeça dela era nojento comer comida. sim, Mas o que ela estava comendo era o certo. E isso é um negócio que me marcou, assim, para sempre. Porque é igual as pessoas... Tem alguém estudando para passar num concurso, alguma coisa assim. Vai falar, ah, você é o nerd, vai fazer bullying. Aí depois que ele passar, aí fica lá, ó... como que você conseguiu? Né? E é bem isso. Então, é difícil, né? Muita gente não consegue vencer esse bullying, acaba cedendo à pressão Sim. do meio social que ela vive, né? Você teve que fazer novas amizades para... Ah, sim, acaba que quando você tem uma mudança, né, muitas vezes você não se identifica mais com algumas amizades, porque são interesses diferentes. Às vezes, por exemplo, hoje eu vou dormir cedo, por exemplo, fim de semana eu gosto de treinar, né, e às vezes tem pessoas que cada um faz aquilo que quer e tá tudo certo, mas às vezes a pessoa quer num sábado à noite, quer sair, quer ir para o bar, já não é a minha, já não encaixa, aí você acaba mudando, né?
porque os interesses são outros, sabe? Então, acaba que você acaba mudando o meio também, né? Uhum. E hoje, o que mais te motiva a continuar? São os relatos das pessoas que se identificam com você? Ou é você olhar para trás e fazer uma comparação? Na verdade, as duas coisas, né? Porque eu nunca imaginei, quando eu comecei, eu lembro de mim assim, da noite que eu mudei os meus hábitos. Eu me vejo na minha casa, sabe? Eu nunca imaginei o que aconteceria na minha vida. Eu não imaginava que, eu te falei, eu queria só emagrecer 10 quilos. Quanto mais que eu ia emagrecer, o tanto que eu emagreci, que eu ia estar aqui, sabe? Então, assim, eu nunca imaginei as coisas que aconteceriam, né? E nunca imaginei que eu iria um dia inspirar pessoas. Porque eu falo, se alguém me contasse naquela noite, olha, daqui tanto tempo, pessoas vão se inspirar na sua história, eu ia falar, não, isso não vai acontecer. Porque eu não sei nem se eu vou conseguir emagrecer. Então é muito louco, porque eu não tenho essa dimensão do que é isso. Porque eu falo, eu estou só com o meu celular compartilhando as coisas que eu faço, a forma que eu vivo. Então é muito louco isso, né? E saber que tem pessoas que se inspiram na nossa história. Então eu fico, sério, muito honrada, muito grata, né? Então as duas coisas, sabe? E hoje em dia, quando você vê alguém que você se identifica, né, com aquela situação do passado, você fica morrendo de vontade de falar para a pessoa, você consegue mudar ou você espera a pessoa te procurar? Como é que funciona isso? Muitas vezes na academia eu vejo, às vezes tem pessoas que estão, eu me vejo naquela situação Uhum. e eu sei o quanto é difícil para a pessoa vencer a barreira de estar ali, né? E então, muitas vezes na academia eu dou um jeito e eu vou conversar com a pessoa. Eu falo, pô, que legal que você está aqui, eu nunca te vi. Você já treina aqui, não sei o quê, né? Então eu sempre procuro conversar e para a pessoa se sentir de uma forma acolhida ali, Uhum. né? Então, geralmente na academia que eu tenho esse contato, sabe? Que no Insta as pessoas já chegam, já conversam, né? Sim. Então, Mas é interessante você falar isso, porque eu lembro de uma vez que a gente teve um evento lá em Curitiba, na Overall, né? E o pessoal sentou no chão e começou a conversar. E aí uma gordinha falou assim, eu queria agradecer vocês, porque essa é a única academia que eu me sinto bem. sim, E eu dirijo 40 minutos por dia. E lá em Curitiba, 40 minutos é como se aqui fosse 2 horas, sim, né? exatamente. Ela falou, todo dia eu venho aqui porque todas as academias de bairro que eu tentei ir, eu era muito julgada. E aí eu pensei, na academia dos atletas vai ser a pior coisa, né? E foi o lugar que eu me senti melhor, que as pessoas me incentivam e tal. Sim, E você fazendo isso lá na Ironberg é a mesma situação, porque é uma academia voltada para fisiculturismo, né, onde você tem um sim. monte de atleta lá, mas aí tem a pessoa que está indo buscar uma inspiração lá dentro. Né? E eu acho incrível a pessoa que está num processo de emagrecimento tá numa academia como a Ironberg. Eu falo, eu acho que quando eu comecei, eu não iria para a Iron, Aham. né? Começar já numa academia, mas é muito legal. Então, eu sempre procuro chegar e puxar um assunto e falar, pô, então vem amanhã, sabe? Porque às vezes a pessoa só precisa disso. Porque quem está acima do peso, a pessoa não queria estar ali. É o último lugar que a pessoa queria estar, é Sim. ali na academia, é desconfortável. Você vai fazer um exercício, vai fazer um ombro, vai levantar a blusa, vai mostrar o que você não quer que mostre. Você vai fazer movimentos que são desconfortáveis, você não tem mobilidade, então a pessoa não queria estar ali. Uhum. Então ela se sentir, pelo menos que ela é bem-vinda, que ela também faz parte daquele ambiente, né? Sim. Então isso faz muita diferença, sabe? Você sentir que você é bem-vindo ali. Então eu sempre procuro Abraçar as pessoas. exatamente. Porque a gente se vê, né, naquela situação. E eu sei o quanto é difícil, sabe? E ninguém chegou para você e falou, você já está com 45 anos, agora não dá mais para mudar. Ah, não, minha família. Não é que eles falaram isso, é que como eu comecei e parei várias vezes, eles falaram assim, ai, mas de novo? Ah, será que agora vai?
mas vai começar de novo. Então, E acho que a pior coisa é a gente anunciar, né? é. Porque você fala, eu vou, É, e aí pronto, você comprou os inimigos já. Se você faz sem falar pra ninguém, a pessoa vem perguntar, nossa, mas você emagreceu, o que você aconteceu? emagreceu, Agora, se você anuncia, eu Aí- vou emagrecer, Aí começa a cobrança, né? é, E assim, você não quer esse aqui? a Come só esse tentação. aqui, pega aqui. Então, mas eu seguia firme, eu falava, não vou quebrar a dieta. Eu sempre pensava assim, eu focava onde eu queria chegar, que eu falava, eu não vou. Claro, você comer uma coxinha, comer, é uma delícia. Só que eu falava, não vou ter um prazer de um segundo. A minha satisfação de chegar onde eu quero é muito maior e é muito mais importante para mim. Uhum. Mas isso é um aprendizado que às vezes demora muito tempo, né? Sim. Eu demorei 15 anos, né? Para chegar nesse dia de realmente ter esses hábitos e é aqui, né, na mente. E depois de comissária de bordo, com o que você foi trabalhar? Aí eu fui trabalhar com casamentos, com maquiagem e penteado de noivas, né? Então, todo fim de semana eu tava no meio de um monte de coisa gostosa para comer. E eu tava com a minha marmitinha. Agora, né, No nesse final. processo. E eu não quebrei a dieta nenhuma vez. Eu falava, não vou quebrar a dieta. Não vou. Um monte de coisa eu falava, não. Mas nesse período aí que você engordou, né, trabalhando com casamento, às vezes você pensava, se eu tivesse mais magra, talvez eu fechasse mais trabalho, ou não? Não, nunca passou pela minha cabeça. Só que eu me sentia mal, né, porque do ponto que eu tava, né, então, porque aí já a nossa autoestima, né, trabalho com beleza, então é complicado, sabe? Eu pergunto justamente por isso, se as pessoas não tinham preconceito ou não. Eu nunca senti, né? Se as pessoas tinham, assim, eu nunca senti que a minha forma física fosse um empecilho para eu fechar novos contratos, sabe? Tá. Mas eu me sentia mal comigo mesma, né? Porque é aquela situação, você veste o que cabe, né? Exatamente. Você não escolhe o que vestir. Então você veste a roupa que cabe. E Na verdade, várias você vezes. acaba não se vestindo, né? Você acaba se escondendo. E assim, quantas vezes que eu saía para comprar roupa, não achava. Então, porque a roupa não veste bem e não achava. Teve uma vez que eu queria voltar a fazer hidroginástica, eu não achei um maiô que coubesse em mim. Então, assim, é muito difícil. Então, quando eu mudei, eu lembrava de tudo que eu tinha passado. E até hoje eu falo, não, eu não vou voltar com os hábitos que eu tinha, eu vou seguir daqui em diante, entendeu? Porque se eu voltar com os meus hábitos, eu vou voltar a engordar, né? E eu não quero. E é legal você relatar a tua história, porque muita gente tanto acha difícil o processo do emagrecimento, quanto às vezes acha que não tem mais idade para tentar. Sim. Né? Então são duas coisas, duas barreiras muito fortes, psicologicamente falando, para a maioria das pessoas, e que você conseguiu vencer as duas e serve de inspiração hoje para as pessoas falar, não, mas a Sandra conseguiu. Sim, e eu recebo muitas mulheres e até homens, mas principalmente as mulheres me mandam no Instagram, será que dá tempo para mim ainda? Eu tenho 46 anos, eu tenho 60 anos, eu acho que o bonde já passou, sabe aquela coisa? E sempre dá tempo, né? O que você costuma responder? Que sempre dá tempo. Eu sempre digo isso, que se a pessoa mudar, começar hoje, ter novos hábitos, como que ela vai estar no ano que vem, daqui um ano? Né? Como que ela vai estar daqui 2 anos? Então nunca é tarde. Eu falo, eu não fiz nada de outro mundo. Uma dieta com ingredientes que você compra no Empório X, um treino que está escondido a 7 chaves. Não. Sabe o que eu fiz? Primeiro, o que foi proposto para mim. Comendo a comida de verdade, o arroz, a carne moída, o frango, legumes, o básico.
Só que seguindo ali o que foi proposto, o peso, pesando a comida, a constância. Então eu sempre digo que sempre dá para começar. O bonde não passou. Sempre dá. Então eu não fiz nada de, nossa, que você fez? O pessoal sempre pergunta, né? Uhum. Eu só fiz aquilo que foi proposto para mim. Só que eu fiz bem feito, entendeu? E a fome, como é que você lidou com ela? Eu não sei, eu acho que a minha vontade foi tanta de mudar minha vida que quando eu comecei, sabe, não senti assim. Fiquei aquela coisa, eu já comecei a emagrecer, então aquilo foi me dando um gás, Motivou. eu te falei, nos 3 primeiros meses eu emagreci 20 quilos. Então, assim, eu falava, não, aí o caminho é esse, bora. Então eu fui indo, sabe aquela coisa? Mas vontade de doce, essas coisas, você não tinha? Aí eu cortei. Hoje já meu paladar mudou total, né? Sim. Mas eu tinha, só que eu falava, não vou quebrar, vou aguentar. E aí, porque eu fui tendo resultado, então eu fui... É que quando você coloca na tua cabeça que não existe a opção de comer, é diferente, né? Sim. Acho que a maioria das pessoas, ela não coloca isso. Então ela se permite ser tentada. Só que assim também, eu me conheço. Eu funciono radical. Então, na minha casa não tem absolutamente nada de coisas que engordam, né? Então, eu funciono assim, ó. Se é para eu comer um negocinho, de abrir, funcionou super bem, porque eu vou pegar só aquele. Agora, coisas de colher, eu não consigo comer só uma colherinha, entendeu? Então, eu tenho isso muito claro na minha mente, sabe? Aí tem que ser por peso mesmo. Tem que ser por peso. Aí então eu não tenho nada de coisas de colher. Porque eu vou pegar uma colher, eu vou querer pegar. Colocar uma colher de pasta de amendoim. Então, tem, por exemplo, pessoas que a pessoa se dá muito bem ir reduzindo. E comigo já não funciona, porque eu sou uma ex-obesa e sempre você. Então, assim, se eu vou pegar um negocinho, não vou querer pegar só eu. Eu vou querer pegar a travessa inteira. Então, eu já funciono assim. Eu ponho na minha cabeça, não vou comer. Pronto, acabou. E aí eu funciono bem assim, entendeu? Porque das outras vezes eu ia assim, vou pegar só esse aqui. Só que aí você pega esse aqui, aí você pegava o outro. Então dessa vez eu falei, não, eu não vou quebrar a dieta. Posso ter a vontade, mas eu não vou quebrar a dieta. Que abre uma porteira, né? O Kaique, sabe o Kaique Pro? Sim. Tem um corte dele lá que o Léo Stronda oferece batata chip de batata doce, assim. Daí ele fala, não quero comer, porque eu sei que não vai mudar meu físico, uma batatinha, mas vai mudar minha mente. Exatamente. Por quê? Porque cedeu, né? E a partir do momento que você se permite ceder, você vai ceder cada vez mais, coisas maiores, né? Sim. É isso aí. Mas agora eu quero saber da tua família, das pessoas que falaram que você não ia conseguir, que você tentou 1000 vezes. Você conseguiu inspirar alguém a tentar mudar? Minha mãe mudou também a alimentação e minha mãe é hipertensa. Com as mudanças da alimentação e fazendo caminhada na rua e tudo mais, minha mãe hoje nem toma mais remédio. Olha só. Então, ela também mudou por conta, né? Mudou assim, acabou mudando, vendo tudo que estava acontecendo e olha que maravilha, né? Então, o exemplo mais próximo, sabe? Sim. Porque às vezes a maior resistência é de quem está mais próximo, Sim. né? Mas quando vê que acontece, que é possível, a pessoa acaba se convencendo junto, né? Agora, com relação a desânimo. Durante o processo, sei que você teve um resultado muito rápido no começo, e isso é super motivante. Sim. Mas chega uma hora que começa a estagnar, né? E a balança não muda mais. Você começou a te dar uma frustração nessa época, eu não estou conseguindo mais evoluir, e agora o que eu vou fazer? Ou você pensou, não, o que importa não é a balança? Como é que você lidou com isso? Eu tive no início, e eu até falo isso muito no Instagram, eu tinha muito apego à balança, a gente tem, né? E
quando o que importa são as medidas, o espelho, a roupa, né? Eu tinha muito esse apego com a balança. Aí, depois de um ano, assim, eu já fui me desapegando, sabe? Porque às vezes o peso não muda, mas só que a nossa composição tá diferente, né? Em Sim. termos de percentual de gordura. Então, como eu continuo, né? Então, eu só vou continuando fazendo. Largou a balança. Exatamente. Porque a balança, nessas vezes que eu começava e parava, a balança algumas vezes me atrapalhou. Porque aquela coisa de você ficar se pesando todo dia. E aí, se vou me pesar, a balança ou não diminuiu, às vezes até aumenta, né? Aí você fala, pô, eu tô fazendo todo esse esforço e... Ah, então vou comer só isso aqui. Então, algumas vezes a balança me atrapalhou, sabe? Então, agora eu já vou, assim, o que importa pra mim é a roupa, espelho, fotos, né? As fotos são muito boas, né? Quando você faz o antes e depois, pra você ver como que tá a evolução e tudo mais, Porque às vezes a pessoa não enxerga, né? Passa ali 2, 3 meses e fala, nossa, eu não mudei nada. Sim. Mas se puser uma montagem com as fotos, ela percebe a diferença. Não, e também assim, às vezes a pessoa não mudou o físico, só que ela não vê que ela tá levantando com mais agilidade, que ela tá com mais força, que ela tá conseguindo amarrar o tênis melhor, tem mais disposição, né? E eu falo, a mudança estética ela vem como um bônus, mas Sim. é toda Funcionalidade. Exatamente. Você lembra algumas coisas, assim, corriqueiras do dia a dia que era difícil fazer e que hoje são fáceis? Primeiro, ficar em pé muito tempo. Me dava dor no calcanhar, ficar muito cansada, levantar também, pôr uma roupa, sabe? Amarrar o tênis. Amarrar o tênis, exatamente. Você se cansa muito fácil, você vai subir um lance de escada, você já tá... Então, coisas assim do dia a dia, sabe? E você tinha dificuldade com sono ou não chegou nesse ponto? Não cheguei. Só uma vez que eu tive um problema, que eu comecei nos casamentos, eu fico muitas horas em pé, e aí eu começava a ter uma dor aqui, ó, na lateral da perna, mas era uma dor meio aguda, assim, sabe? Que aí eu ficava até meio dormente. E aquilo começou a me incomodar muito. Eu fui no médico, o meu peso estava pressionando um nervo. E aí isso amortecia, e às vezes eu lembro uma noiva que eu fiz, eu maquiando, e uma dor na minha perna, às vezes tinha que tirar um pouco o pé do chão e massageando para voltar, sabe? Então, olha, que eu já estava passando, né? Você tinha muita dor? Joelho? No joelho não, tornozelo? ficava mais no calcanhar, sabe? De ficar muito em pé, né? Então sempre procurava tênis bem com bastante amortecimento, entendeu? E daí, com relação ao início da atividade física? Antes de passar no médico, você começou que você sabia que era errado. Sim. Mas de atividade física, você foi direto para uma academia? Aí eu fui para uma academia, né? Comecei com personal, então... Então você já estava bem decidida. Tava. Eu falei, não, dessa vez eu vou fazer. Tanto que quando eu fui no médico, eu já perguntei, quando que eu posso voltar para musculação? Lá na consulta. Então, eu já voltei fazendo cardio. Então, eu já estava decidida. Aí, sabe o que eu fiz também? Eu tinha várias coisas isso quando eu mudei meus hábitos, várias coisas que engordavam em casa, eu abri meu armário, eu tirei tudo que engordava. Enchi a sacola e dei para um amigo meu. É sério, eu falei, peguei lasanha, sabe aquelas coisas? Mas você deu para um amigo gordo? Não. Mas era uma amiga que queria. Aí eu peguei, eu dei pro meu amigo, sabe assim? Peguei, coloquei tudo e dei pro meu amigo. Então aí eu voltei, com 3 semanas de dieta, voltei e já comecei a treinar com personal.
Porque eu falei, eu preciso começar a musculação para ontem. Uhum. Então foi essencial, né? Também. Esse ganho de mobilidade, né? É que o pessoal dá menos valor, Sim, mas é o mais importante, né? Porque daqui 30 anos vai ser a diferença, né? Do que sim, você está fazendo. exatamente. Então, eu costumo dizer, a musculação tem que ser em primeiro lugar para você ter independência na terceira idade. Sim, exatamente. Longevidade, né? E você já teve uma fase de aumentar calorias para ganho de massa muscular? Tive. E como é que foi lidar com isso? Eu tava 10 quilos acima do meu peso, que eu tô hoje, né? Aham. Eu fiz, porque eu fiz esse processo de emagrecimento, emagreci 45 quilos em um ano, e aí meu Nutri falou, agora a gente vamos fazer uma dieta para ganhar. E aí eu começava a comer mais e secava, porque meu organismo estava tanto, né, ele colocava, aumentava a minha dieta, as coisas que eu comia, e eu secava. Aí foi aumentando cada vez mais. Uhum. E aí até que aí é, Respondeu. meu corpo respondeu. Mas como é que foi a parte mental Ah, foi difícil. em, nossa, e agora eu vou engordar se eu comer tudo isso? Não, eu não tinha o problema de receio, porque eu sempre confiei muito nos profissionais que estão comigo, então assim, eu sabia que eles estavam, Uhum. que era tudo Vai dar pensado, certo. vai dar certo, só que foi difícil no sentido de me ver daquela forma, Tá. mas assim, aí eu ia para academia, já começava a sobrar do lado, sabe aquela Aham. coisa? Então foi difícil me ver daquela forma. Mas também eu sabia que quando mudasse a estratégia, aí tanto que quando ele mudou, em 2 meses eu eliminei quase 10 quilos. Uhum. Então, mas foi difícil de me ver, sabe? Foi assim, foi necessário, né? Sim. Mas eu não tenho vontade de fazer uma dieta assim de novo. E com relação à pele, você, como é que foi? Você ficou muito flácida com essa perda tão grande de peso? Na verdade, assim, eu fui até muito abençoada, né? Porque eu fiquei com muito pouca sobra de pele Uhum. no abdômen inferior, só. Não tive, sabe, não fiz nenhuma cirurgia, muito tanto que eu nem penso em operar. É tão pouquinho a pele aqui no abdômen Aham. inferior, sabe? Que. Mas foi algo que aos poucos a pele foi colando? Chegou algum momento que ficou mais solto? Ou não? Só aqui, tipo, se eu. Ó, tá vendo? É isso Aham. aqui que ficou. Então, agora do restante, não. Aí eu fui emagrecendo, né? Sobrou isso aqui, mas eu falo isso aqui pra mim. Tanto que quando eu tô em pé assim, nem as pessoas que olham nem acham que eu tive sobra de pele, sabe? Aham. Então, É porque eu acho que também como o processo é sustentado por bastante tempo, né? sim. Acaba não gerando tanto sobra igual uma cirurgia, por exemplo. Porque assim, por isso que eu também falava, eu tenho que começar a musculação pra ontem. Porque eu falei, eu não posso emagrecer para daí lá na frente correr atrás. Então eu já tenho que começar agora. Então, como eu comecei já de cara a musculação, aí meu corpo foi voltando ao que era antes, quando eu treinava. Eu nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Uhum. Mas também quando eu comecei, eu nem também pensava, sabe assim? Eu só comecei e fui. Eu falei, o que tiver que ver depois a gente vê. Eu Sim. quero emagrecer. Então, e aí o que ficou foi muito pouquinho. Olha, muita gente tem medo disso, né? Sim, Mas eu acho que tem a ver com a atividade física e o tempo que levou, porque às vezes quando a pessoa faz a redução do estômago, aí ela emagrece muito rápido de uma vez, aí sim. a pele não acompanha. É, E às vezes também não faz uma atividade física começa junto, né? depois, né? Então aí fica mais difícil. Aí como eu fui é, já comecei logo do início, né? Então, no primeiro ano, quando eu voltei, o Dozol, né, que foi meu personal, a gente ficou muito focados em membros superiores. Então a gente treinava a perna, mas muito com foco muito em superior. Uhum. E aí, depois de um ano, meu superior já estava assim,
foi a estratégia que ele usou. Aí depois que eu comecei com um treino mais focado em membros inferiores, né? Sim. E hoje meu foco ainda continua em membros inferiores. Que geralmente quem tem sobrepeso tem membros inferiores fortes já, né? De se carregar, Sim. de subir escada e tudo. Então, você pega uma pessoa com sobrepeso, você vê uma panturrilha grande, né? Sim. A pessoa tem. E como você estava com pouca caloria, não fazia muito sentido se desgastar tanto com perna, né? E ele falava, vamos fazer superior, porque perna a gente está treinando, né? Não treinava com tanta intensidade, mas ele falou, vamos focar nos membros superiores, porque eu estava emagrecendo para a questão do corpo ir voltando, né? Para não ter sobra de pele, sabe? Que legal. E hoje foco inferiores. Inferiores. Eu amo treinar superiores, né? Pegou gosto. Eu sempre gostei. É que aí, quando eu comecei na Ironberg, eu tava maior em cima que embaixo. Eu tava maior da cintura um para Y. cima. É, exatamente. E aí, meu treinador, né, que é o Bruno, querido, aí ele falou, agora vamos focar em perna. Então, eu fiquei 6 meses só mais fazendo um estímulo em superior, e aí perna. Foi aí que meu corpo foi ficando mais harmônico, sabe? Mais proporcional, né? Então, aí eu continuo com esse foco em perna. E cardio você faz separado do treino? Eu faço, quando eu estava no processo de emagrecimento, eu fazia 2 horas de cardio. Nossa. É. Mas você começou desse jeito já? Não, eu comecei logo, cardio desde o primeiro dia. Tá. Aí eu fazia esteira, né? Porque eu tava com 110 quilos. Aí eu comecei fazendo esteira. Depois de esteira, aí eu inclinei a esteira. Nunca cheguei a correr. Então inclinei a esteira. Aí depois eu já fui pro transporte, pro elíptico, né? Comecei a fazer. Quando eu cheguei em 1 hora, aí eu fazia sempre depois da musculação, né? Aí eu já fazia 1 hora de transporte e aí eu comecei escada. Primeira vez que eu subi na escada, fiz 3 minutos, eu falei, isso aqui não é pra mim. Eu também. Eu falei, não, isso não é pra mim. Aí eu fui indo assim, hoje eu fiz 3 minutos, amanhã eu vou fazer 4. Depois de amanhã eu fiz 4 ontem, hoje eu vou fazer 5. Eu fui, sabe, E aí eu fui indo assim, aí eu cheguei em meia hora. Quando eu cheguei em meia hora, eu fiz 1 hora. Então aí eu treinava, fazia 1 hora de transporte, mais 1 hora de escada. Pera aí. Tudo seguido? Não, eu treinava musculação, aí comia alguma coisinha, dava uma respirada e aí fazia o cardio, né? E aí hoje eu faço, eu treino perna 3 vezes na semana, então não faço cardio nesses dias. Tá. Nos outros dias eu treino e aí eu faço 1 hora de cardio, né? Então geralmente eu faço ou um pouco de transporte e escada, ou só escada. Então, E daí hoje você faz pós-treino? pós-treino também. Porque Em eu não algum momento consigo você separou assim, no dia? É que pra mim é difícil, né? Hoje eu moro longe da Sim. Iron, então eu não consigo ir num horário fazer cardio e no outro musculação. Então eu sempre faço no mesmo período. Se eu conseguisse dividir, seria o ideal, né? Mas no comecinho? Não, fazia tudo seguido também. Pra colocar só uma vez a roupa da academia E vai tá que vai, resolvido. sabe aquela coisa? É interessante isso, porque já preparei bastante atleta e tal, e muita gente reclama disso, de fazer 2 sessões de treino no dia, tipo, primeiro faz cardio, depois musculação. Porque é muita roupa para lavar. Sim. E mulher, principalmente, por causa do cabelo. Sim. Fala, não, tem que suar só uma vez, não vou suar 2 vezes. Faz sentido. Mas então aí eu tenho que fazer no mesmo período. No mesmo período. Né? É que se divide, não fica tão... Você tem mais... Tá menos cansada, né? Você tem mais disposição, né? Mas você já dividindo o cardio entre equipamentos também, né? Eu vou sentindo como que eu tô, sabe? Então, se eu tô... Tem um dia na minha periodização que é só cardio e abdômen. Aí é o dia que eu faço 1 hora de escada. Então eu vou sentindo. Tem dias que eu vou fazer transporte hoje. Então eu vou sentindo como que eu tô e vendo qual cardio que eu vou fazer. Mas o cardio, para mim,
ele já faz parte do meu treino, sabe? Então não tem como eu ir só, a não sei que é quando é perna, né? Não tem como eu ir e só fazer o treino, virar e ir embora. Para mim parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Então eu já tô muito habituada a fazer o cardio, né? Agora, hoje você separa uma grande parte, assim, algumas horas para isso, né? Sim. Mas no começo, como é que foi para conciliar trabalho, academia? Você já começou fazendo 1 hora de cardio? Né, eu fui me condicionando, né, como eu te falei, e comecei, no primeiro dia que eu subi na esteira, eu fiz 15 minutinhos só. Aí eu fui aumentando, sabe? Foi indo numa crescente de cardio, né? E eu fazia os testes das noivas de cabelo e maquiagem, fazia bem cedo, até hoje, né? Eu faço bem cedo, porque aí meio-dia, porque eu sou autônoma, né? Sim. Então, meio-dia já estou livre, aí eu consigo ter a tarde livre para ir para academia e fazer as minhas coisas, sabe? Então, pela minha rotina, eu consigo administrar os meus horários para ficar na academia. Mas eu sempre digo assim, no Insta, né, que nem todas as pessoas têm essa disponibilidade de tempo, né? Sim. Então, se a pessoa é CLT ou se a pessoa tem uma outra rotina, às vezes é mãe, né? Fazer no tempo que dá. Se ela tem só 20 minutos para o cardio, fazer muito bem feito, né? No tempo que dá, mas fazer, sabe? Então aí eu conseguia administrar os meus horários, né? E às vezes até aproveitar a academia para fugir do trânsito. Sim. Então a pessoa vai lá trabalhar até às 6. Se ela for pegar o carro às 6 e ir para Ela vai casa, ficar parada no vai trânsito. ficar parada. Então é melhor ela ir para academia, ficar até às 8, uma Sim. academia do lado do trabalho. Sim. Tem muita gente Né? que treina do lado do trabalho, né? Isso. Porque faz todo sentido. Sim, lógico. Né? Porque ainda mais aqui em São Paulo, se a pessoa leva 2, 3 horas para voltar para casa, Ela espera e. já aproveita e treina, né? Sim, Então sempre dá um jeito, né? sim. Sempre dá. Mas existem fases que as desculpas vencem. Né? É o que é prioridade, né? Então eu coloquei como. Era a coisa mais importante da minha vida, era mudar minha vida. Então era aquilo. Eu sempre digo qual é a sua prioridade, né? Porque isso era o mais importante para mim, sabe? Hoje se você imaginar que você carregava 2 galões daquele de água de 20 litros, Sim. né? Imagina uma mochila com 2 galões daquele. Era você vivendo um dia normal. É surreal, porque eu tenho uma calça daquela época, hoje eu entro em uma perna. Caramba. Então, é muito louco, né? Mas é devagar, né? Quando você percebeu, você tava com... já tinha mais de 100 quilos. A coisa vai, que você vai aquilo, você vai engordando, engorda 1 quilo, 2 quilos, come mais um negocinho, e vai indo assim, quando você vê, você já... Quando eu me vi, eu já estava naquela situação, entendeu? Quando a gente atende mulheres, principalmente depois dos 40, que já vem com todo esse Sim. trauma de eu não vou conseguir, né? Quanto tempo leva para melhorar? Eu costumo dizer, melhorar demora, mas piorar é bem rápido. Sim, exatamente. E o pior é que não existe ficar no meio do caminho. Ou você está lutando para melhorar, ou você está piorando. Sim. Né? Não existe ficar igual. Né? Então, é difícil para a maioria das pessoas aceitar. Eu acho que essa geração nova, como tudo é muito rápido, tem dificuldade de esperar um elevador, né? Sim. E quando eu era criança, a coisa mais normal era subir de escada. Então hoje, para mim, é fácil esperar 1 minuto no elevador. Já a próxima geração não aguenta 15 segundos de espera já. É verdade. E aí inventa um monte de doença para justificar esse comportamento, né? Mas aí essas pessoas querem que o resultado no corpo também seja milagroso, rápido, sem sacrifício. As pessoas querem ser emagrecidas, né? Então, eu falo,
Eu não fui dormir, apesar de ter sido muito rápido, eu não fui dormir com 110 quilos e acordei assim. Eu tive uma jornada de todos os dias fazer ter as minhas renúncias, dizer os nãos e fazer as escolhas. Entende? É isso. Né? E é isso que as pessoas muitas vezes não querem. Elas querem o resultado, mas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Não quer fazer a dieta, não quer. Aí eu falo, a pessoa atrasa o próprio resultado dela, porque ela fica comendo coisas que estão fora da dieta, não faz o cardio porque não está com vontade. Várias vezes eu vou hoje fazer cardio, apesar do cardio fazer parte do meu treino, mas muitas vezes eu não estou afim. Sim. Eu subo para começar a fazer o cardio, minha cabeça assim, ai, que saco, eu quero descer, mas eu faço, né? Então, é isso, tem que fazer. E hoje em dia com o celular passa rapidinho, né? Exatamente. É um negócio para assistir. Ali. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não está afim de fazer. Só que você tem que fazer. Eu nunca estou. Então. Só que tem que ser feito, entendeu? E eu comecei a fazer cardio recente. E aí conhece o Correia, o Edu? Sim. Aí ele, tô vendo que você tá indo todo dia. Eu falei, cara, mas eu não tenho saco, eu não sei como é que você faz isso há 20 anos, todo dia da sua vida. Dele, cara, não pensa, só faz. Só faz, exatamente. E aí começou, porque eu acordo às 5 pra fazer cardio. Aí começou que tocava o despertador. Aí você põe mais... Não, vinha o Edu na minha cabeça. Não pensa, só faz. Só faz. Porque eu queria pôr no soneca. Falava, não, Sim. vou enrolar aqui até não dar tempo. E daí, vou ter que ir embora. E aí fica essa coisa, não pensa, só faz, não pensa, só... E é isso, né? É isso. Tem que estar no automático, né? Tem que pôr no automático. Falar, não importa se eu quero ou não quero. Tem que ir. Tem que fazer. Agora, a gente vê um boom de academias pelo Brasil e a previsão é dobrar o número em 5 anos. O mercado fitness está em expansão, né? Quem sabe a próxima geração de crianças já não cresçam sendo educadas a ter um cuidado maior, né? Sim. Até porque hoje essa questão da saúde, da alimentação saudável é muito mais falada, né? E muitas crianças já têm o exemplo dos pais, né? Então, já vem de casa, né? Sim. Incluir atividade física. A gente vai inaugurar em breve uma oficial gym, né? Olha que incrível! E o que eu achei mais legal de tudo é que tem um espaço kids. Isso é ótimo. Então, o espaço kids, tanto para o pai que não tem com quem deixar o filho poder ir treinar e deixar lá, mas o mais legal não é isso, é que vai ter recreação para a criança. Que ótimo! Com atividade física. Então a criança ela já está indo com o pai, está vendo o pai já troca de roupa para fazer exercício físico, vê o pai treinando, e aí ela começa a pegar o hábito porque ela vai ter um exercíciozinho kids, sabe? Sim, olha que incrível. Eu acho isso sensacional, assim, porque você já planta a sementinha, né? E aí daqui a pouco essa criança já... porque ela já é normal para ela, né? O difícil é quem nunca teve hábito. Sim. E aí, a minha geração é porque viu o Schwarzenegger na TV e fala, eu quero ser igual ele. Tem que ir pra academia. E aí você começa. O Rock, né? Os filmes do Rock. É verdade. Eu até vi uma estatística dos filmes do Rock, quadruplicaram o número de academias nos Estados Unidos em 1 ano, o primeiro filme. Então, que o pessoal começou a querer fazer musculação porque viu o que o cara fazia. Exatamente. Então, agora que o Ramon acabou de ganhar o Olímpia, também pode ser que isso comece a incentivar as crianças no Brasil. Quero fazer musculação. Sim. Né? Porque aí vira um ídolo, né? Porque, veja, no Brasil sempre teve só futebol, né? Então, qualquer criança que quisesse viver do esporte ia jogar futebol. Sim. Então, na época das Olimpíadas, você tem uma demonstração de outros esportes, eles aparecem, mas eles passam rápido, né? Exatamente. Não é como o futebol, né? Porque o pessoal não fica torcendo, assistindo.
E o que eu acho legal da musculação é que é um esporte, embora tenha que ter uma academia, mas ele é simples e ele não exige talento nato, né? Sim. É diferente de um golfe, de alguma coisa assim, que a pessoa tem que ter um talento. A musculação é você levanta o peso, Você vai evoluindo, né? né? É. Você não precisa ter uma habilidade especial, Sim, né? exatamente. Igual tocar violino, sei lá. É só você levantar o peso, não tem. Sim, exatamente. Então, assim, de coordenação motora é uma coisa fácil. E o Brasil, com tanto de genéticas diferentes misturadas aqui, a gente pode ter muitos Ramons espalhados Com por aí, certeza. né? Então, quem sabe a gente Que venham, né, que mais venham. gerações e que com isso no sangue já, né? Uhum. Do esporte, né? E ao mesmo tempo a gente tem o crescimento da obesidade e tudo ao mesmo tempo. Então é uma geração difícil, né? É uma geração para quem vai ter filho agora saber educar e fazer boas escolhas. Eu vi que nos Estados Unidos algumas indústrias de alimento estão trabalhando no desenvolvimento de moléculas que driblem o efeito do Ozempic, do Mounjaro, Nossa, porque eles querem vender comida. sim. E eles estão É, perdendo porque muito aí. dinheiro com isso. Sim, Então, ó, a gente precisa de alguma coisa, um aditivo que a gente põe no alimento que a pessoa não fica saciada para ela comer mais. Então você tem a saúde correndo de um lado, com a indústria farmacêutica, e aí a outra indústria sim. tentando vender mais, né? Então é complicado. E também é muita oferta, né? Porque eu falo, você se manter na dieta dá trabalho, né? Porque você tem que fazer, comprar o que precisa, pedir o iFood, passar na padaria, comprar alguma coisa é muito mais fácil, Com certeza. né? Só que Mas a gente tem uma solução para isso também. qual? Oficial Pode falar? Food. Ai, sério? Em Gente, breve, tem em muitas breve. novidades aqui. Em breve ninguém vai precisar cozinhar mais. Pô, aí é uma Para maravilha, comer né? comida de verdade. Sim, Então, ao mesmo tempo que existem as dificuldades, as facilidades vão surgindo, né? As maneiras novas de atender as pessoas, né? Então a gente está trabalhando nisso, a gente está lançando, são comidas de verdade, saudáveis, sem ingredientes que engordam, sim. e que tem um processamento térmico onde elas suportam ficar fora da geladeira. Olha que incrível. Porque a gente esteriliza a comida, mata as bactérias. Então ela pode ficar 1 ano fora da geladeira. Uau! Então não vai ter desculpa mais. É só pôr na mochila e ir pra academia que a tua comida tá lá. Pô, incrível. Você vai receber para provar. Ah, Eu queria te perguntar da parte hormonal, se é. no começo você estava muito desregulada, se você teve que fazer algum ajuste na parte metabólica hormonal, suplementação, teve alguma prescrição que precisou ser feita? Sim, eu comecei com acompanhamento da minha médica, né, que ela está comigo até hoje, e a gente começou com uma reposição hormonal 5 meses depois que eu estava 30 quilos mais magra. Tá. E aí a gente começou, eu uso os implantes hormonais, né? Então nós colocamos o implante de testosterona. E aí isso no meio de 2023, né? Aí no segundo semestre de 23, coloquei o implante de gestrinona e aí foi isso, né? Essa é o que eu utilizo. E aí eu entrei no fim do ano passado no climatério. Tá. Então aí eu comecei a repor também a progesterona e o estradiol. Então são os hormônios que eu uso, né? Então, sempre com acompanhamento da minha médica, e aí ela foi vendo, de acordo com os meus exames, o que era necessário para mim e deu muito certo, Foi sabe? ajustando a dosagem. Exatamente. Então, mas precisei sim fazer, né? É porque o distúrbio metabólico, né, no sobrepeso, ele é muito comum, né? Sim, Tem um hipogonadismo secundário ali, os hormônios não funcionam direito, né?
Então, tem gente que às vezes não consegue ter resultado também porque não olha essa parte. Porque aí eu falo, né, quando não tem o seu conhecimento, mas quando o organismo ele está funcionando redondo, o seu resultado, então eu fui tendo nessa jornada, né, era o treino, o cardio, a dieta e o acompanhamento da minha médica, né? Então, aí ela foi vendo todo o meu corpo também, se precisava repor ferro, vitaminas, minerais. Então, eu fui tendo esse acompanhamento e depois com a parte dos hormônios também, né? Então, porque aí o organismo ele está funcionando redondo, então o corpo vai respondendo, né? Sim. Até em termos de você ter disposição para fazer o que precisa ser feito, né? Porque você está com ferro em dia, vitaminas em dia, né? Tudo isso. Então aí o organismo vai respondendo, sabe? É um alerta, né, para quem está tentando sozinho e não consegue, Sim. né? Às vezes precisa passar no Precisa ver, médico, fazer. exatamente. E ver o médico que vai dizer, né, o que é indicado ou não, qual a melhor via, né? Então, assim, aí o médico que vai poder dizer, mas é super importante, né? Principalmente para as mulheres, quando entram na climatério, menopausa, né? Então, tem um acompanhamento também dessa parte, né? Fazer uma transição mais suave, né? Sim, para mim foi muito tranquilo, porque graças a Deus, quando eu entrei, eu já tinha emagrecido, então eu já vinha fazendo a reposição, né? Então eu descobri pelos exames, exame de sangue. Então eu não tenho, para mim minha vida continuou normal, sabe? Eu não tenho nenhum sintoma, não, tá muito tranquilo. Quem não faz nada tem, né? Sim. Tem bastante. E assim, a piora metabólica é muito grande, né? Então você tem a mulher ali perdendo o cálcio do osso, começa a ter o risco da osteoporose. Sim. E aí quando chega na terceira idade ela tem fratura espontânea às vezes. E aí não tem como correr atrás, né? Aí já passou. Sim. Aí sim o bonde passou. Né? Aí sim. Eu queria que você, caminhando agora para o final, deixasse uma mensagem assim de motivação para quem te segue ou para quem está te conhecendo agora. Bom, primeiro eu sou muito grata a Deus, né, por me dar essa oportunidade de chegar até aqui. E eu sempre digo que a gente nunca pode desistir. Por mais que seja difícil, né, que a pessoa se olhe e ela acha que o bonde já passou, mas assim, se eu não tivesse acreditado, insistido e persistido, eu não estaria aqui. Né? Então, não pode desistir. Tá se sentindo mal de ir para academia? Põe o fone e vai. Vai, faz o que você tem que fazer, vira e vai embora. Acabou de treinar, vira e vai embora. Mas assim, faz o que você tem que fazer. Porque lá na frente, a gente vai ser resultado das nossas escolhas, renúncias e ações que a gente faz hoje. Então, se a pessoa mudar hoje, ela no ano que vem ela vai estar melhor. Né? Então, a gente nunca pode desistir. Porque é possível, mas a gente tem que pagar o preço, tem que acreditar, mas a satisfação de você de estar num melhor lugar é muito maior. Então vale a pena se manter na dieta, vale a pena fazer o treino, encarar como uma mudança de estilo de vida. Não só fazer uma dieta para emagrecer uns quilos e depois voltar com os hábitos. Não, ter novos hábitos, novo estilo de vida, isso não tem preço que pague. Né? Então, assim, sempre é possível. Bom ponto, porque a pessoa tem que entender que é daqui para frente, né? Exatamente. Então, não é, eu vou fazer esses 3 meses. Exatamente. Porque se você faz só 3 meses e depois volta com os velhos hábitos, você vai voltar porque os velhos hábitos, os meus hábitos me levaram para os 110 quilos. Então, se eu voltar com os hábitos que eu tinha, eu vou voltar. Então, é assim, é mudar os hábitos, mudar a maneira que você está vivendo. Não é que você não vai poder comer determinada comida, só que você vai ter um momento certo de comer. Né? Você vai... E aí acaba que muda as suas prioridades. Então, assim, vale muito a pena. Todo sacrifício vale a pena. Sabe, o trabalho duro lhe recompensa, vale a pena. Então, nunca desistir, né? É verdade.
Sandra, muito obrigado Eu que agradeço. por compartilhar a tua história com a gente. Haverão outras oportunidades. Obrigada. Porque com certeza você tem muito a contribuir. E, inclusive, no nosso CT a gente pode gravar um treino também, Sim. que em breve a gente está com o nosso CT para os nossos influenciadores da Oficial Pharma. E aí a gente pode gravar um treino com você lá, para mostrar como é que é a nova Sandra. Sim, mas obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu tô assim, fiquei extremamente feliz, né, de conhecer pessoalmente também. Eu falo, a Sandra do início nunca imaginou, então obrigada. Eu Do que fundo agradeço. do coração, eu tô assim muito, muito honrada, muito feliz. Nós que agradecemos. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui com a gente. E nos vemos no próximo episódio do nosso Oficial Cast.